Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos fazer uma análise fundamentalista completa do Fundo Imobiliário SCPF11. Esse é um fundo de tijolo do segmento de shoppings e vamos mergulhar nos dados do seu último relatório gerencial de novembro de 2025 para entender a real situação do ativo. O objetivo aqui não é criar expectativa ou hype, mas sim analisar os números e fatos para ver como o fundo está performando hoje. Então, se você investe ou pensa em investir em fundos de shopping, fica comigo até o final. Vamos começar pelos dados gerais do SCPF11. Ele é um fundo monoativo, o que significa que ele investe em um único imóvel. O ativo em questão é o Shopping Center Piedade, localizado em Salvador. Na Bahia, o fundo não é dono do shopping inteiro. Ele possui uma participação de 31,57% da área bruta locável, a famosa ABL. Essa fatia corresponde a 54 lojas dentro do shopping, somando um total de 4.752 metros quadrados de ABL própria do fundo. É uma participação relevante dentro de um shopping bem estabelecido na região. Agora vamos para os números que realmente chamam a atenção. O patrimônio líquido do fundo é de 44,8 milhões de reais. Quando a gente divide esse valor pelo número de cotas, chegamos ao valor patrimonial por cota, que é de R$ 10,67. Esse seria, em tese, o preço justo da cota. Só que se olharmos o valor de mercado, ou seja, o preço que a cota está sendo negociada na bolsa, ele está em apenas R$ 2,63. Isso mesmo, uma diferença enorme, e significa que o fundo está sendo negociado com um desconto gigantesco em relação ao seu valor patrimonial. O famoso indicador P sobre VP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial. Agora vamos entrar nos indicadores. Começando pelo segundo ponto da nossa análise, o preço sobre valor patrimonial, ou PVP para fundos imobiliários. O PVP é um dos principais indicadores que a gente olha para entender o preço da cota. No caso desse fundo específico, o PVP está em torno de 0,25. O que isso quer dizer na prática? Significa que o mercado está pagando apenas 25% do valor que o patrimônio do fundo representa. Ou seja, para cada R$ 1 de patrimônio, você paga só 25 centavos. Mas aqui vai um alerta muito importante. Ver um número tão baixo não significa automaticamente que você encontrou a barganha do século. É preciso ter uma leitura correta. Um PVP descontado assim pode refletir várias coisas, como um risco maior percebido pelos investidores, um histórico de resultados que não foram tão bons, ou até a falta de distribuição de rendimentos de forma recorrente. Então, qual a nossa conclusão parcial nesse momento? Sim, o fundo está sendo negociado com um desconto muito forte, isso é um fato. Mas o mais importante é entender o porquê desse desconto. E é exatamente isso que a gente vai investigar analisando os próximos indicadores. Fica aqui comigo para a gente descobrir juntos. Continuação da análise com outros indicadores, não fornecida no input, é a questão do dividend yield e da distribuição de rendimentos. Já vou adiantar para vocês. Não houve distribuição de rendimentos no período que a gente analisou. Desde fevereiro de 2024, o resultado mensal por cota do fundo tem sido inferior a 1 centavo. Então, na prática, não tem o que distribuir. Se a gente olhar o resultado operacional, né, vemos que teve meses positivos, como agosto, setembro e novembro, que geraram um resultado legal. Mas aí veio outubro com um déficit bem relevante de quase R$ 60 mil, que acabou consumindo o lucro dos outros meses. Então, qual é a leitura correta disso? O fundo até gera algum resultado, mas ainda não é o suficiente para conseguir fazer uma distribuição consistente para os cotistas. Isso significa que, neste momento, ele não deve ser encarado como um fundo imobiliário de renda, aquele que você compra esperando receber aluguel todo mês. Na verdade, o CPF 11 está em uma outra fase.
Ele está passando por uma recomposição operacional, fazendo ajustes importantes nas despesas e realizando novos investimentos no ativo para melhorar sua performance no futuro. É um momento de transição e reestruturação, e é fundamental que o investidor entenda isso antes de tomar qualquer decisão. O foco agora é fortalecer o shopping para que ele possa voltar a gerar renda e distribuir proventos lá na frente. Ficou claro esse ponto? É super importante entender a fase de cada ativo. Se você está gostando dessa análise detalhada, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Valeu! Vamos agora para o nosso terceiro indicador, a saúde operacional. E quando falamos de um shopping, a primeira coisa que vem à cabeça é: as lojas estão abertas? O shopping está cheio? É exatamente isso que a taxa de ocupação e a vacância nos mostram. Analisando o histórico, a gente percebe que a taxa de ocupação do shopping deu uma oscilada ao longo de 2025. Não foi uma linha reta, o que é até esperado para um ativo desse tipo. O ponto que chama mais atenção é que, chegando mais para o final do ano, ali por novembro, a ocupação estava girando na casa dos 58% a 60%. Isso significa que ainda existe uma vacância relevante, ou seja, uma quantidade considerável de lojas vazias. 40% do espaço ainda está disponível. Por um lado, isso pode ser um sinal de alerta, claro. Mas por outro, se a gente olhar com otimismo, vemos um enorme potencial de crescimento. E o mais interessante é que já existem sinais de melhora no horizonte. A gestão está trabalhando, novas lojas estão sendo negociadas e a tendência é que essa vacância comece a diminuir. É fundamental lembrar de uma coisa: shopping é um ativo extremamente sensível ao ciclo econômico e, principalmente, à gestão. Se a economia vai bem, as pessoas consomem mais e as lojas vendem mais. Se a gestão é ativa, ela corre atrás de bons lojistas, promove eventos e faz o shopping pulsar. Portanto, apesar da vacância atual, o cenário não é de desespero. Pelo contrário, com uma gestão competente e uma melhora na economia, cada metro quadrado vago que for ocupado vai se transformar em mais receita e mais valor para o ativo. É um ponto para a gente ficar de olho, acompanhando de perto os próximos relatórios, para ver se essa tendência de melhora se confirma. Continuem aqui comigo que no próximo vídeo vamos mergulhar no nosso quarto e último indicador para fechar essa análise completa. Se você está gostando, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nada. Muito obrigado e até já. Vamos agora para o quinto indicador, que é um dos mais importantes, né? A relação entre a receita por metro quadrado e as despesas. Esse aqui é o coração do negócio, pessoal. Entender isso vai clarear muita coisa. Primeiro, vamos olhar a receita de locação. Em setembro tivemos um resultado fantástico, foi o melhor mês do ano, com uma receita de R$ 326 mil. Foi um pico de performance, mostrando o potencial do ativo. Aí veio outubro e tivemos uma queda de 27%. É um número que assusta à primeira vista, eu sei, mas calma, não vamos tirar conclusões precipitadas. A boa notícia é que em novembro já vimos uma recuperação forte, com um crescimento de 16,9%. Isso mostra que o movimento de outubro não foi uma tendência de queda livre, mas sim uma oscilação pontual. Agora, vamos cruzar isso com as despesas. Por que outubro foi um mês tão ruim no resultado final? O grande vilão aqui foram as despesas, né, que tiveram um pico absurdo, e o motivo foram gastos com benfeitorias no shopping. Pense em reformas, melhorias na estrutura, coisas que agregam valor ao imóvel no longo prazo. Esses são gastos não recorrentes, ou seja, não acontecem todo mês. Eles explicam uma parte significativa do prejuízo que vimos em outubro. Então, qual é a leitura correta de tudo isso? O problema que enfrentamos não é estrutural da receita.
A capacidade de gerar aluguel está ali, como vimos em setembro e na recuperação de novembro. A questão central é encontrar o ponto de equilíbrio perfeito entre a receita que entra, a vacância que a gente precisa gerenciar e os custos, principalmente esses gastos pontuais que podem desequilibrar a balança. O desafio é administrar esses três pratos ao mesmo tempo para garantir um resultado positivo e consistente no longo prazo. É um jogo de gestão e estratégia. Continuando nossa análise, vamos para o próximo ponto que vai conectar todas essas informações. Fica comigo, E o nosso sexto indicador é a liquidez de mercado. A gente está falando aqui do volume negociado, um FI com liquidez reduzida, ou seja, com poucas negociações diárias, pode apresentar alguns desafios. O primeiro impacto é a maior volatilidade, com menos gente comprando e vendendo. Qualquer ordem um pouco maior já mexe bastante no preço da cota. Além disso, os spreads, que é a diferença entre o preço de compra e o de venda, tendem a ser maiores. Isso quer dizer que você pode ter que vender por um preço mais baixo ou comprar por um mais alto do que o ideal. Por isso, fundos com baixa liquidez são mais adequados para o investidor de longo prazo. Aquele mais paciente, que não pretende vender suas cotas tão cedo. Fique de olho nisso antes de investir.